Como implementar um programa eficaz de cibersegurança? Eu sou Bruno Lauter-Jung, esse é o Tal do Hacking. Bom, Isabel, Carlos, é um prazerzaço estar aqui para falar com vocês de um assunto tão fundamental e que às vezes é desafiador em algumas empresas. Queria agradecer inicialmente a participação de vocês dois aqui comigo hoje. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite e para mim é um prazer estar aqui com vocês falando de um tema desafiador, como você falou, que muitas vezes é uma dor de cabeça para muitas empresas, muitos profissionais. Então, eu gosto muito de colaborar e eu agradeço novamente por estar aqui. Bom, eu também é uma satisfação, Bruno, já sou admirador aí, já estou acompanhando também o podcast, todos os programas, então é uma satisfação. Espero que a gente tenha aqui um bate-papo extremamente produtivo, que todo mundo que assista consiga absorver conteúdo aqui, essa conversa seja atraente para todos os seus assinantes aí, ouvintes, enfim, todo mundo que acompanha o podcast. Com toda certeza. Bom, pessoal, para a gente iniciar esse bate-papo, eu queria saber qual que é o primeiro passo na hora de montar esse plano de resposta a incidente, um plano de segurança, né, da empresa, né? Como que a empresa tem que pensar primeiro antes de fazer isso? Bom, eu começo aqui, Começa aí, Isabel, por favor. Bom, primeira coisa, a gente tem que entender o momento da empresa, né? Nós temos empresas que já evoluíram bastante nessa questão de segurança da informação, de cybersecurity, que têm um orçamento maior, e tem empresas que estão começando. Então, eu sempre acho que você tem que entender onde você está e onde você pode chegar. Existem pessoas que pensam, poxa, qual é a minha maturidade de segurança da informação? Isso pode ser através do NIST ou outra forma de compliance que você queira seguir, enfim. Mas eu sempre penso, Bruno, onde eu estou e onde eu posso chegar. Ninguém pode dar um passo maior do que a perna. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é, vou fazer um assessment, e você mesmo pode fazer, não precisa contratar ninguém para isso, o NIST tem aí na internet, você pode seguir se você quiser. Mas eu acho que é entender o seu momento. Não dá para você comparar, por exemplo, uma indústria pequena a um banco. Eles têm um investimento muito maior de orçamento. Então, o momento que eu estou e onde eu consigo chegar. Por que eu acho que isso é importante? Porque mostra a maturidade para o seu gestor. Ou seja, eu não estou pedindo orçamento, né, investimento à toa. Minha situação é essa hoje. Nós corremos esse risco e eu quero compartilhar com vocês e a minha ideia é chegar até esse ponto. Com isso, você consegue criar um plano de ação. Para as empresas que têm mais maturidade, o que eu acho que é muito importante é pensar que não é só comprar a tecnologia, né? Segurança da informação, ou cybersecurity, você tem 3 premissas: pessoas, processos e tecnologias. Então, você comprar a tecnologia não vai resolver. Você pode ter a melhor tecnologia do mundo. Se você não tiver pessoas preparadas para trabalhar com essa tecnologia, seja ela qual for, de IA, que está tanto na moda, agora todo mundo fala de IA. Se você não tiver um bom dado para mandar para a IA, ela não vai funcionar. Então, eu sempre penso essa visão de como eu estou e onde eu quero chegar trabalhando preventivamente na detecção e na resposta, para mim é fundamental. Não sei se Carlos... Não, Isabel, acho que foi preciso. Olha que eu tenho cabeça de consultor, trabalho há anos, mas Isabel conseguiu dar bem essa visão. Mas é exatamente isso, Bruno. A gente, né, enfim, foi doutrinado aí durante muitos anos com essa cabeça de consultoria e, de fato, a gente sempre recomenda começar com o entendimento da situação, né? Quer dizer, o assessment, isso que a Isabel comentou, e de fato ele tem que ser cabível para cada tamanho de negócio. A primeira coisa, a gente sempre brinca, vamos fazer aqui um diagnóstico, um assessment, enfim, entender de fato, situar como é que essa empresa está. Pode chamar do que quiser, diagnóstico 360, assessment e tal, mas entender o estágio onde se encontra. A partir dali, com esse entendimento, né, e como a Isabel falou, você pode usar o framework que você quiser. Muitos gostam de usar o NIST. O NIST tem aquela coisa, às vezes, que é fácil de transmitir até para níveis executivos, né? Aquela visão que você tem do identificar, proteger, detectar, responder e recuperar, tem uma visão muito educativa, por exemplo, às vezes, de você transmitir
de você situar. Mas você pode, os mais usados do mercado, né? Quer dizer, o CIS tem uma visão muito da operação, a ISO tem uma visão muito da governança, não importa, né? Tem várias opções que você pode estar seguindo. Mas a partir do momento que você tem esse entendimento de como a empresa está, e aí você consegue traduzir isso, de fato, num plano de ação sempre com a perspectiva do que deve ser o curto, médio e longo prazo dessa empresa. Mas aí a Isabel tocou num ponto fundamental, que é a perspectiva de olhar isso sobre o viés, de fato, do que é importante para o negócio. Ou seja, a cultura, de fato, tem de endereçar, e eu defendo muito a questão do risco, né? Eu falo muito hoje da necessidade de você trabalhar uma estratégia ter uma estratégia direcionada ao risco do negócio, ou seja, o importante é que você consiga vender isso muito bem, porque aí facilita todo o convencimento para se ter os investimentos. E com essa perspectiva que ela falou muito bem. Na verdade, não é simplesmente pensar tecnologias, você tem de endereçar todos os problemas, os 3 vetores aí, ou seja, pessoas, processos e as tecnologias, e sempre fazendo. As legislações lá fora sempre falam que você tem de fazer um investimento pela proporcionalidade, né? Então tem de sempre saber endereçar da melhor forma possível. É isso daí. A prevenção também é uma etapa fundamental dentro de todo esse plano, né? Eu queria entender qual é a importância de fato dela e qual que é o primeiro passo para assegurar a prevenção de fato na proteção de dados ali. Bom, eu diria que a prevenção é primordial nesse processo, né? Existe uma expressão que a gente escutava na escola, né? Inês é morta. Depois que o ataque acontece, né? Não adianta muito, é só desespero, né? Muitas vezes. Então, a prevenção, para mim, ela tem um papel fundamental. Por que isso? Primeiro, porque se você trabalha bem a prevenção, o seu monitoramento diminui, porque você vai ter menos alertas ou menos perspectivas de ataques, né? Com isso, também você vai diminuir a outra caixinha que a gente chama em cybersecurity, que é de você ter uma resposta àquele incidente. Então, a prevenção é a melhor coisa. O que eu acho fundamental, e mais uma vez, claro, depende do tamanho da empresa, mas cada um pode fazer o seu papel. Todo mundo tem um firewall, todo mundo tem um antivírus, todo mundo tem um switch, todo mundo tem um device, um servidor, um laptop, né? Seja lá qual for. Como é que está isso hoje? Eu não sei se vocês, né, podem ver, mas muitas vezes um ataque começa com um firewall que não está bem configurado, com uma atualização vencida. Então, você trabalhar preventivamente, primeiro, entendendo o que você tem dentro de casa. Muitas vezes tem legado e não dá para trocar esse legado. Então, será que eu não posso fazer, né, um controle compensatório e controlar isso? Então, você fazendo a avaliação da sua infraestrutura, o que você tem dentro de casa e classificando esse risco, entendendo que aplicar um patch não pode ser quando eu tenho tempo e sim uma coisa necessária, você consegue trabalhar preventivamente. Aí eu estou falando só das tecnologias. E se aplica para qualquer uma delas que ele tenha dentro de casa, do pequeno ao grande, a grande infraestrutura, né? Pode ser um antivírus, como pode ser um EDR, né? Vai muito do que você tem dentro de casa. Uma outra coisa que eu acho que algumas pessoas pecam é esquecer o usuário. O usuário também tem que ser trabalhado preventivamente, né? O usuário, a gente escuta que ele é o elo mais fraco, mas ele é o elo mais importante da empresa, né? O teu colaborador, o teu usuário, seja ele qual for, ele é o elo mais importante. Dá para trabalhar preventivamente? Dá. Né? Capacitar, treinar, dizer para ele qual a importância dele nesse processo de segurança da informação, de como é importante ele não clicar num e-mail que ele, né, num link de um e-mail que ele veio, ou de um WhatsApp, ou de um SMS, enfim, você orientá-lo. Claro, usando um vocabulário que ele possa entender. Não é o nosso vocabulário, é o dele, né? É uma forma preventiva também de você trabalhar. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso, Bruno, é que todo mundo consegue fazer a prevenção. O que eu acho que muitas vezes a empresa está todo mundo com tanta coisa, tanta correria, tem que implementar não sei o quê, tem que fazer uma migração, que a parte preventiva acaba ficando meio de lado. Tem pessoas que terceirizam esse trabalho. A pergunta é,
teu fornecedor está fazendo da maneira correta? E, mais uma vez, você pode ter o melhor firewall do mundo, você pode ter o melhor EDR do mundo, você pode ter o melhor CIEM do mundo. Se ele não estiver atualizado, se ele não estiver bem configurado, ele não vai fazer a função dele. A mesma coisa de você pode ter o melhor carro da face da terra, né, no seu estacionamento, na sua garagem. Se você não fizer a manutenção dele, uma hora ele vai dar problema. Então, eu acho que esse raciocínio preventivo é que a gente tem que ter. E, mais uma vez, independente do tamanho da empresa. A gente já viu grandes empresas serem atacadas porque não trabalhou a prevenção da maneira correta, como pequenas empresas. Então, acho que tem que ser um trabalho para todo mundo. Eu vou para não ser repetitivo, eu vou complementar coisas que a Isabel falou, né, que eu acho que são bem interessantes. E até pegando essa questão do usuário, Isabel, só para... Essa semana eu ouvi de um cliente bem interessante, até porque a gente estava nesse mês das campanhas de segurança, né? Que o usuário não tem de ser o elo mais fraco, e sim o elo mais forte, né? Porque quando todas as defesas não funcionam, ele que tem de saber, né, tá preparado para que a coisa funcione. Eu achei bem interessante, né, nas campanhas todas que estavam acontecendo ao longo do ano, do mês de outubro e tudo. Enfim, só para reforçar tudo que você falou, né, o quanto é importante realmente trabalhar a conscientização e todos esses aspectos para que de fato funcionem, e que o usuário precisa ser tratado e conscientizado e trabalhado, porque de fato é uma das coisas mais importantes dentro da parte interna. Mas o que eu queria adicionar é o seguinte, Bruno, na sua pergunta sobre a prevenção. Até pensando no framework do NIST que eu falei, ele trata, antes até da prevenção, da identificação, do identificar. Por quê? Porque, principalmente que a gente vive hoje toda a questão da superfície de ataque, né? Que é onde está o prevenir ali, quer dizer, se eu não sei o que precisa ser defendido, e é um dos maiores problemas que as empresas têm hoje, que é o inventário, é saber o que é que eu tenho, né? A gente vive o Shadow IT, agora a gente tem o Shadow AI, né? Que é a própria AI dentro da empresa que eu nem controlo. Então, um dos maiores desafios hoje, na verdade, porque se eu não sei o que, eu não gerencio o desconhecido, né? Então, a gente tem até um problema anterior ao prevenir, que é o conhecer, né? Quer dizer, é o identificar, é o saber o que eu preciso prevenir, né? Quer dizer, como é que eu coloco todo esse meu controle, essa prevenção em cima exatamente do quê? Qual a superfície de ataque de fato disponível e pela qual eu preciso estar controlando tudo isso que a Isabel estava comentando aqui. Então, a gente tem um desafio anterior hoje, de fato, que é esse inventário e esse conhecimento sobre todos os ativos, que talvez seja um dos maiores desafios que todas as empresas têm hoje. Então, a gente tem uma coisa anterior grave aqui, importante, que é esse identificar e esse mapeamento aí, que é fundamental se ter. Então, a gente tem esse passo anterior, que é um grande desafio que todas as empresas têm hoje, né, e uma dificuldade que você precisa trabalhar muito esse aspecto, e aí você chega, sem dúvida, na questão da prevenção, que é essencial, e aí pensando no aspecto só das tecnologias, ter esse conjunto de ferramental ali estabelecido, né, de tecnologias para te conseguir pegar toda essa superfície de ataque que você tem e você está bem posicionado para evitar essa ação do atacante. A Isabel chamou muita atenção sobre a questão de vulnerabilidades, por exemplo, né? Você ter todo um programa de patch e a gente sempre fala, né? Se você for olhar, você precisa ter uma gestão de vulnerabilidade inteligente, porque qualquer pessoa que passa hoje um programa se assusta com o número de vulnerabilidades que aparece, mas aí você precisa, de fato, saber trabalhar isso sobre o ponto de vista da criticidade das vulnerabilidades e trabalhar, de fato, o que interessa. E tem que ter uma inteligência ali para endereçar, e de novo, risco ao negócio, importância, aquela camada essencial, como a gente sempre fala das joias da coroa, da importância, aquilo que, de fato, precisa ser zerado. E tem uma série de coisas que você pode conviver. A gente vai falar de apetite ao risco, vai falar de uma série de coisas fundamentais para você garantir e estar tranquilo que o essencial está protegido. E só complementando também, isso que você falou que é super interessante também, a gente percebe que tem algumas empresas que as coisas básicas não são realizadas. Por exemplo,
que você está falando do meu inventário, né? Toda vez que eu converso com o cliente, eu falo, quantos IPs você tem? 5, aparecem 10. Exato. Né? Uma coisa que é relativamente nova, digamos assim, em relação à gestão de vulnerabilidade, que é a questão das APIs. Tem muitas APIs que são criadas e ninguém sabe, e elas ficam ali. E pode ser um vetor de ataque. Então, eu acho que a palavra certa, né, que você falou, é o conhecimento. Né? Eu preciso conhecer qual é o meu ambiente. Como é que eu vou trabalhar preventivamente se eu nem sei o que eu tenho dentro de casa? Vocês iniciaram a resposta falando a respeito das pessoas, que é um pilar fundamental na cibersegurança. E como vocês falaram, o elo mais fraco, o céu da CultSec vai me matar só de eu falar isso aqui. Mas eu também não gosto dessa frase, mas é o que você escuta. Por isso eu falei que é o mais forte. O pessoal gosta de falar que é o elo mais fraco. E a minha próxima pergunta era sobre monitoramento, né? E como que as empresas podem montar estratégia e monitorar os sistemas. Monitorar a tecnologia é possível. Mas monitorar as pessoas, não. Porque você não vai ter consciência, por exemplo, se aquela pessoa pode ser um insider, se tem algum problema, se aquela pessoa está sendo chantageada. Como que as empresas podem se precaver disso? Porque, como eu falei, às vezes um hacker pode ir lá e pegar um funcionário interno, já tem caso disso. Muitos, né? E como que eu posso me prever disso? Mas, assim, vamos lá. Eu sempre penso que eu parto do princípio que a maioria são pessoas do bem, né? Então, eu acho que capacitá-las para entender a importância do papel dela nesse ciclo, digamos assim, de segurança da informação é fundamental. Eu sou muito fã da ideia de que tem que treinar, tem que capacitar, tem que testar, fazer campanhas anti-phishing e ver quantas pessoas... Até porque, Bruno, não é só para o trabalho, é para o dia a dia delas, né? Você vê inúmeros golpes aí por redes sociais, por WhatsApp, enfim. Então, acho que para elas também é importante essa capacitação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, antigamente, o que as pessoas monitoravam, né? Eu vou ver se está gerando alerta, né? Todo mundo falava, o meu SOC está gerando alerta. Hoje é muito mais do que isso. Você tem que monitorar absolutamente tudo. Os vetores de ataque vêm das pessoas, vêm das tecnologias, vêm de fornecedores, né, os seus terceiros, vêm até mesmo de clientes algumas vezes. Então, respondendo a sua pergunta, eu não vejo hoje como você consegue monitorar tudo isso sem uma boa tecnologia. Porque não há braço, não há pessoa que possa fazer isso. Hoje as pessoas acessam só a rede de casa, do restaurante, do hotel, né, de um evento, né? Muitas vezes a pessoa está no evento, está lá acessando. Se você não tiver questão de identidade, que é extremamente importante hoje, múltiplas clouds, então eu acesso uma, acesso outra, quem pode acessar? Contas privilegiadas, todo hacker adora pegar uma conta privilegiada porque facilita muito, né, o caminho dele, né, o que ele vai fazer. Então, assim, não vejo como é que você monitora hoje sem tecnologias. Não existe. O meu grande receio é que, muitas vezes, conversando com as pessoas, por que você está comprando essa tecnologia? Todo mundo tem. Às vezes, você não precisa de tecnologia. Você tem tanta coisa dentro de casa, e eu vendo tecnologia, né? Mas assim, eu sempre converso com o meu cliente. Você investiu o dinheiro da empresa. Então, primeiro, vamos saber se você está tirando tudo daquela tecnologia que você tem. Muitas vezes, o monitoramento não significa comprar a tecnologia, significa melhorar o processo, educar as pessoas, usar o que eu tenho dentro de casa da maneira correta, como a gente estava falando, trabalhar a gestão de vulnerabilidade, classificando com risco e não fazendo um monte de scan que sai um relatório com 350, qual que eu faço primeiro? Né? Então, acho que trabalhar dessa forma, você consegue otimizar o processo. Mas, com o volume de transações hoje, o volume de usuário, de onde essas pessoas acessam a rede, eu não vejo fazer isso sem tecnologia hoje. Bruno, vamos lá, assim, para responder a sua pergunta de uma forma direta, né? Eu acho que é uma combinação de coisas e falar um pouco das experiências pelas quais eu já passei, né? Tentando endereçar especificamente o que você perguntou. Pensando um pouco nessa combinação
Do ponto de vista externo, você tem hoje os serviços de Threat Intel, enfim, as empresas que trabalham esse monitoramento externo, onde você busca, monitorando Deep, Dark Web, etc., perceber comportamentos que envolvam a marca da empresa, pessoas nomeadas da empresa e tudo que você possa estar escutando no submundo que envolva, de alguma forma, comportamentos associados à empresa. Outra coisa, canais de denúncias dentro da empresa. Então, vou citar alguns exemplos, assim, por exemplo, que você falou. Pessoas sendo abordadas, tem um caso de clientes em que funcionários foram abordados diretamente na saída da empresa, gente querendo credenciais, porque são empresas de desenvolvimento de software, de softwares muito significativos do mercado financeiro, etc., e gente querendo subornar funcionários para obter credenciais, etc. Se você tem estabelecido dentro do seu programa da própria empresa, né, forma de até anônima das pessoas que são abordadas poderem reportar situações desse tipo, se sentindo confortáveis de que determinados tipos de situações estão acontecendo e você consegue rapidamente ter acesso a esse tipo de informação de situações que podem no entorno da empresa estar acontecendo e a empresa rapidamente consegue se situar de situações que podem estar acontecendo no seu entorno. Dentro da empresa, você precisa muito de ferramentas de behavior, de comportamento, em que você possa, né, através de detectar qualquer coisa de comportamentos anômalas, fora do padrão, em que você consiga perceber tudo que foge ao comportamento padrão em tipo de usuários, etc. Então, assim, é um conjunto de medidas diferentes, distintas e, claro, muita conscientização, e você precisa abordar essas coisas com os funcionários. Então, assim, não é só campanha de phishing, não é só campanha para ensinar como se prevenir de golpes da internet, etc. Dependendo do seu tipo de business, do que você lida, do que você trata, você precisa abordar esses novos tipos de chantagem, de assédios que os funcionários vão sofrer e eles precisam estar preparados para lidar com isso e saber a quem se dirigir na empresa e como tratar isso. Do mesmo jeito que lá no phishing você tem um botão lá para denunciar que aquilo ali é uma suspeita de phishing, etc., ele tem que saber a quem procurar, como se dirigir dentro da empresa para tratar situações desse tipo. E é bom dizer, né, Bruno, assim, eu já tenho uma certa jornada nessa vida de cybersecurity. Antigamente se chamava risco, né? Não chamava cybersecurity. Eu acho que pessoas de má fé sempre existirão, né? Não, assim, ou pessoas que querem abordar outra pessoa, ameaçá-la, que é uma engenharia social também. Eu trabalhei numa empresa onde uma supervisora que tinha mais de 10 anos foi abordada por uma pessoa que sentava ao lado dela todos os dias no metrô quando ela ia embora. Era uma empresa lá no centro. Até que, ela foi conversando, até que, aquela coisa, né, que você pega a condução, né, o metrô todos os dias. Até que um dia essa pessoa emprestou um dinheiro para ela comprar um remédio para o filho, porque, enfim, alguma situação, foi a história que ela contou para a gente. Ao final, o que ele queria eram dados de cartões de crédito. E ela forneceu. Uma supervisora, uma menina, que tinha uma carreira pela frente ótima dentro da empresa, todo mundo gostava muito dela. E ela foi abordada e acabou sendo processada. Então, assim, eu acho que pessoas desse tipo sempre vão existir. E por isso que eu gosto muito da capacitação, porque você faz com que as pessoas pensem quando são abordadas e o que pode acontecer com elas. Então, acho que isso que o Carlos falou é muito importante, porque você não consegue administrar o todo, né? Nem nós, pobres mortais aqui. Quanto mais uma pessoa que tem um desafio de controlar a empresa toda no que diz respeito à segurança. Então, se você não abordar nesses pontos, voltamos aos 3 pontos de segurança da informação, as pessoas, os processos e as tecnologias, fica muito difícil. Vocês acreditam que limitar ali o credenciamento, botar portas dentro dos processos, é uma resolução ou é mascarar o problema? Eu acho que é uma resolução, eu não acho que é mascarar o problema.
O que você está fazendo são controles de acesso. Basicamente é isso que você está fazendo. Antigamente você controlava o acesso não dando uma credencial para a pessoa, não deixando que ela acessasse o servidor XYZ. Hoje a gente tem mundos diversos aí. Então, a gente fala muito hoje em gestão de identidade, não é isso? Nada mais é do que o controle de acesso antigo. Mas é o que vai acessar, como vai acessar, que hora vai acessar. Mais uma vez, nós temos hoje a questão do home office, viagem, todo mundo precisa acessar. Muitos terceiros entrando no sistema, controlar como eles acessam, porque conversando com os nossos clientes, eles falam para mim, Isabel, eu consigo controlar da melhor maneira que eu posso os meus acessos, né? As pessoas, a minha empresa, mas e o meu fornecedor? Que garantia eu tenho que ele está fazendo o mesmo processo que eu? E você sabe, né, que o vetor de ataque pode ser um terceiro, né? Ele pode vir por uma VPN, né, o que é o mais comum, infelizmente, mas ele vem por uma VPN, a VPN é criptografada, mas o que vem com ele? Você não sabe. Então, eu acho que esses controles de terceiro, nesse exemplo que eu estou dando, o que vai acessar, como vai acessar, que hora vai acessar, é fundamental. Olha, gestão de risco de terceiro é uma especialidade minha, viu? Se a gente for entrar nesse tema aqui, a gente tem muita coisa, muito pano para manga para falar, porque realmente a gestão de risco de terceiros hoje é uma das coisas mais relevantes que as empresas precisam se preocupar, né? E enfim, está em todas as regulações. Se a gente for falar de tendências aqui, eu acho que tá na sua pauta aí depois para a gente falar, né? Mas certamente é uma das questões mais críticas que se tem para tratar hoje dentro de todas as organizações aí. E, enfim, mas eu acho que a gente talvez deva tratar isso mais adiante. Já que você entrou em regulamentação, a gente falou muito primeiro aqui antes de começar o podcast, a gente falou de responsabilidade do board, né? E também essa questão dos terceiros. São duas coisas que eu quero entender aonde que a regulamentação pode apoiar, de certo modo, incentivar, então, as empresas a buscarem uma melhoria nesses quesitos, né? Porque a gente fala de pessoas como elo mais fraco ou elo mais forte, enfim, mas com certeza o board hoje tem sido o elo mais falado, né? Porque todo mundo fala disso. Os CISOs vêm aqui e reclamam, Bruno, falta apoio. Eu entendo que não tem, às vezes, um membro de segurança no board. Como que a regulamentação pode apoiar, tanto nessa questão dos terceiros que você mencionou, como nesse problema com o board atualmente? Então, Bruno, eu tenho um lugar de fala nesse tema, até porque eu leciono, né, ensino. Uma das disciplinas que eu leciono é sobre governança corporativa aplicado à segurança da informação. Quando a gente estuda, por exemplo, governança de segurança da informação, quando a gente olha lá ISO 27014 e tal, ela preconiza que, do ponto de vista do board, né, quer dizer, das camadas executivas, em tese, quais são as obrigações do ponto de vista da governança e segurança da informação. Ele tem lá a obrigação de definir o board, né, tem a obrigação de definir o apetite de risco da companhia do ponto de vista de segurança da informação, aprovar todas as políticas, enfim, né, tudo que diz respeito aí às grandes diretrizes de segurança, políticas, etc., e os investimentos de segurança da informação, todos os planos, tudo que deve ser feito, e garantir os recursos para a implementação. O resto cabe aos executivos de segurança, ao time executivo implementar e tal. Isso do ponto de vista da governança, da ISO, etc. e tal. E aí, o que é que está acontecendo agora? Felizmente, né? Se a gente mirar um pouco para a Europa nesse momento, a gente tem algumas regulamentações acontecendo lá. Existe uma delas que é a DORA, né? o DORA, como queiram chamar, que já está, que a partir de janeiro agora, de 25, está vigente para o sistema financeiro. E a gente tem o NIS2, que a partir de outubro agora está vigente, que atinge uma quantidade de 16 setores, né, da economia, e que já deveria estar vigente para todos os países da comunidade europeia, mas só 5 já regulamentaram, os outros ainda estão em processo de regulamentação, mas que tem uma abrangência enorme do ponto de vista econômico. E tem, principalmente o NIS2, ele tem algumas características bem interessantes, que ele tem, do ponto de vista do comprometimento do board com o tema de cibersegurança,
ele coloca lá claramente a obrigatoriedade de formação do board sobre o ponto de vista de cibersegurança, ou seja, eles precisam ser capacitados em cibersegurança, entender do tema. Então, quem fizer parte do board precisa entender, e eles precisam diretamente estar vinculado às questões de cyber do ponto de vista desses temas que a gente está falando aqui, de apetite, conhecimento, aprovação, todas essas coisas do ponto de vista de saber lidar e aprovar e estar vinculado com todas as questões de cibersegurança. Então, assim, e aí tem todo um outro tema que é de responsabilização do board perante os incidentes de segurança que a empresa passar a ter, que esse é que é o gatilho essencial que vai virar a chave do processo. A partir de agora, com essa legislação, o board vai ser responsabilizado direto, dependendo da criticidade do incidente. Então, aí tem multas pecuniárias, tem responsabilização direta do executivo, exposição do executivo, uma série de sanções vinculadas direto à pessoa, não só a pessoa jurídica da empresa, mas a pessoa física das pessoas que estão ali no C-level da organização. Então, por que vira a chave? Né? Porque são sanções muito mais pesadas do que, por exemplo, um LGPD ou um GDPR do ponto de vista da privacidade. Então, na hora que a gente entra nessa seara, e como muita gente, até ouvi essa semana também de um cliente, que ele fala que regulamentações na Europa é D+4 no Brasil, né? Acontece lá e no máximo 4 anos acontece no Brasil. Então, se isso for verdade, talvez num prazo máximo de 4 anos, essas coisas estejam também vigorando aqui no Brasil. Então, a gente vai ver uma mudança completa de cenário, a gente vir a ter legislações parecidas com essa sendo reproduzida no Brasil, a gente vai ter um outro patamar de envolvimento e, de fato, aí a regulação, de fato, ela passa a ser um grande alavancador de investimentos, comprometimentos com o tema cibersegurança no Brasil. Então, acho que, endereçando a sua pergunta, aí a gente vê uma grande mudança de patamar. E onde é que chega na questão da gestão de risco de terceiros? Se a gente pega o DORA, por exemplo, que é uma legislação voltada à resiliência cibernética, existem 5 grandes pilares lá dentro da resiliência cibernética. E um desses 5 pilares é a gestão de risco de terceiros, onde ele chega, inclusive, a ser prescritivo do ponto de vista de falar cláusulas contratuais que devem conter. Ele cria um supervisor que vai ficar administrando essa questão entre o contratante e o terceiro, enfim, penalizações, uma série de coisas, dando uma relevância, tem uma preocupação com concentração em fornecedores, risco sistêmico e uma série de coisas bastante interessante, porque isso tem uma criticidade realmente muito grande. Trazendo aqui o gancho da nossa situação, né, do Brasil, atualmente, eu acho que essas questões de compliance ajudaram bastante também na questão de cybersecurity, porque você pega o PCI, o RIPA, o NIST de uma certa maneira também, eles já trazem temas voltados à cybersecurity. O NIST tem agora a questão da microsegmentação, que é extremamente importante. O PCI tem essa questão de você cuidar do dado, mas ele também, agora na versão 4.1, ele já traz mais aspectos de cybersecurity. Então, isso faz com que, por exemplo, um CISO ele tenha mais força trabalhando com a equipe de compliance para conseguir orçamento, né? Porque, infelizmente, né, é mais fácil justificar um orçamento quando você tem um compliance a atender isso, vai afetar o seu negócio, do que em cibersegurança. É um pensamento equivocado, mas muitas empresas pensam dessa forma. Então, eu acho que também os CISOs estarem alinhados com o compliance da empresa ajuda bastante também nessa questão de investimento. E eu já trabalhei com as duas coisas, e eu não consigo ver as duas coisas trabalhando separadamente. Né? O compliance vai criar uma série de regras que todo mundo vai ter que seguir, e que no caso do PCI é fundamental para o meio de pagamento, então tem que seguir. No caso de RIPA, para você ter um certificado que você segue os melhores padrões de saúde, enfim. Mas tudo isso é importante para o seu negócio, né? Para você colocar para o seu cliente ou para você conseguir bons negócios. Então, por que não trabalhar juntos para conseguir mais investimento também? Outro dia eu estava conversando com um cliente e eles estão fazendo um trabalho super legal
de compliance, entre compliance e segurança da informação, na verdade, os dois se unem e eles vão ao conselho. Não vai um outro. Eles trabalham em conjunto. Ó. Cada hora, um vai dar força para o outro lá no conselho para mostrar a importância de um investimento, de uma mudança de processo, para que eles estejam mais consciência. Porque o CISO viu, falou, olha, não porque o meu trabalho seja menos importante do que o dele, mas compliance já chegou nesse nível. Né? A gente espera que daqui a 4 anos isso também aconteça. Mas compliance por LGPD, por GDPR, ou por PCI, como eu falei, como RIPA, enfim, já está mais na cabeça dos executivos. Né? A regulamentação ela sempre traz uma discussão muito complexa. Né? Quando a gente fala, por exemplo, da regulamentação da IA na Europa, ela gerou sérias desconfianças das empresas, porque existe um certo medo do como ela ia brecar a inovação, de como ela ia ser um impeditivo nos negócios. Né? E aí eu queria entender de vocês como que a empresa pode alinhar toda essa questão, toda essa exigência da LGPD junto da inovação e isso não afetar os processos internos, né? Eu acho que você tocou num ponto bem interessante, essa questão da regulamentação não ser, de fato, e esse é um tema até que historicamente sempre acompanhou a própria área de segurança, cibersegurança, até né, aquela visão antiga de segurança como um impeditivo de negócio, né? Se a gente pegar a visão old school aí da segurança, durante muito tempo a gente foi associado àquele profissional que atrapalhava o negócio, né? Aquela visão que sempre negava e impedia o negócio como um todo. Aquela expressão, lá vem aquele cara de novo. Um cara da segurança que vai atrapalhar, que vai impedir o negócio de realizar, enfim, o cara que atrapalha. E acho que a gente pode trazer isso para a sua pergunta com relação a esse tema de IA e tudo. E muitas vezes eu vejo isso quando a gente está discutindo com o CISO e tal, o IA dentro da empresa, eu devo proibir, eu devo restringir, etc. E eu acho que isso vale para tudo, né? A gente nunca pode estar obstaculando a inovação, impedindo que as coisas aconteçam, mas como a gente viabilizar, como a gente colocar lá os guarda-reios, ou seja, né? Eu acho que essa é a grande expressão aí, quer dizer, como é que a gente consegue, enquanto segurança, garantir que o negócio vai ser viabilizado, que a empresa vai conseguir trabalhar, realizar e fazer as coisas acontecer, e a gente, como segurança, vai ali colocando os guarda-reios necessários para não atrapalhar o negócio, mas também garantindo o que é necessário para que as coisas aconteçam com sempre, né, nessa relação risco-benefício ali para que o negócio possa acontecer. E acho que vale muito para essa sua questão, por exemplo, com relação a IA na Europa, né? A gente, nosso vice-presidente da BitSight aí que a gente conversou essa semana estava falando muito sobre essa questão do europeu ser muito restritivo versus o americano que tem exatamente a postura inversa, né? Ele é permissivo, ele permite tudo e depois quando o negócio quando as coisas vão acontecendo, ele gradativamente vai fechando. E o europeu tem mais uma visão estrita, restringe demais e só depois vai abrindo conforme as coisas vão acontecendo. E a medida correta é você buscar um equilíbrio, que é essa visão, acho que dos guarda-reios, né? Então, a gente precisa o tempo todo ter exatamente essa visão. Como é que eu habilito o negócio? Como é que eu sou um grande habilitador? E eu acho que com as regulações tem muito exatamente esse tom. Seja um LGPD, seja IA, seja o que for, como é que eu entendo essas regulações e consigo implantá-las dentro das minhas organizações sem em nenhum momento fazer disso algum tipo de trava que vai impedir ou deixar o negócio fluir e fazer com que a empresa realize a sua função essencial, que é, enfim, né, realizar e produzir e obter os resultados necessários. Né? Eu sou uma defensora da IA. Eu acho que toda tecnologia ela é bem-vinda. E a IA, eu particularmente acho ela fantástica. Né? Então, para a medicina é uma coisa absolutamente importante. Né?
quantas inovações e quanto ela pode facilitar desde o nosso dia a dia em casa ao trabalho. Mas como toda nova tecnologia, precisa ter seus cuidados. Eu não sou contra usar IA. A maneira como usar é que tem que ser pensada, né? Que tem que ser controlada, que esses guarda-reios que o Carlos falou. A IA, eu não sei se vocês chegaram a ver isso, mas no Fórum de Davos, em 2024, agora em janeiro, né? Se eu não estou enganado, IA e cybersecurity ficaram entre as 5 principais preocupações dos líderes mundiais. E as duas têm uma relação muito forte, né? A IA, porque nós estamos falando aqui no nosso mundo de cybersecurity, mas ela pode ser utilizada também para fins, né, políticos muito perigosos, para intolerância e uma série de coisas. E a cybersecurity, ela pode ser utilizada para estimular a ganhar dinheiro, para incentivar grupos não tão lícitos assim, ou guerras e tudo mais. Mas eu acho que assim, toda tecnologia que você traz para dentro de casa, ela tem que ser controlada. Então, eu não sou contra usar. Eu sou super a favor. A maneira como vai ser utilizada é que tem que ser controlada. Hoje você tem IA que monitora e identifica comportamento anômalo na sua rede e pode fazer a resposta àquele incidente. Puxa, quanto que eu vou mitigar de investimento de pessoas? Claro. Tudo isso é importante. Agora, sobre IA, eu queria fazer um comentário, né? Que é muito importante. Às vezes eu vejo as pessoas falando da IA como se ela fosse uma bala de prata. E ela não é uma bala de prata. Ela não vai resolver todos esses problemas. Primeiro, IA precisa de dado, e dado bom. Se ela não tiver dado bom, ela não vai funcionar direito. E aí entra nisso que o Carlos está falando, de você trazer para dentro da empresa e você controlar, e a pessoa usar qualquer dado para o trabalho dela, a IA vai dar uma resposta errada. Esse tipo de cuidado que eu acho que a gente tem que ter com ela. Perfeito. Pessoal, para a gente encerrar aqui o episódio, eu queria saber de vocês quais as principais tendências que vocês têm observado para 2025 nesse setor. Bom, eu acho que a questão da legislação, isso é um ponto extremamente importante. Eu acho que, por essa preocupação mundial que existe hoje, eu acho que cada vez mais as regulamentações vão fazer parte do dia das pessoas. Apesar dos CISOs reclamarem bastante, eu acho que melhorou a conscientização. Eu acho que hoje você até vê pessoas se formando para ser conselheiro e ajudar nesse processo, e pessoas especialistas desse mundo dando aula e ensinando. Então, eu acho que a tendência é eles começarem a se envolver mais nesse processo. Quanto a cybersecurity, eu acho que 2025 vai ser um ano muito desafiador. Outras maneiras de ataque estão aparecendo. Por incrível que pareça, né? A engenharia social ela tem um peso que a gente não consegue entender como a gente trabalha e eles acabam conseguindo de alguma forma. Então, eu acho que 2025 tem 2 pontos que serão fundamentais. Aliás, eu diria 3. Primeiro, a IA, trazer IA para dentro de casa e como é que eu utilizo, isso vai ser fundamental. A questão dos conselheiros, né, ou dos executivos terem mais consciência e trabalhar as pessoas. Seja através de identidade, seja através de engenharia social, eu acho que são pontos fundamentais para 2025. Bom, vamos lá. Nessa parte de cyber, como a Isabel comentou, né, eu acho que a gente, em termos de ataque, o que a gente está vendo muito sem dúvida, a inteligência artificial por trás, aperfeiçoando uma série de coisas, representando riscos cada vez maior. Então, sempre, IoT, né? Toda essa coisa que envolve eu, por acaso, nessa semana, nesse mês aí também, fiz algumas palestras para a área médica, né? Então, quando a gente fala do IoMT, né? Ou seja, dispositivos médicos, tudo que envolve devices. Então, essa coisa de ampliar a superfície de ataque, né? De você ter cada vez mais dispositivos os mais diversos e os ataques se alastrando mais e você tendo aí uma superfície mais abrangente. Infelizmente, você vai tendo uma ampliação maior dessa superfície de ataque e você vai tendo coisas mais e mais direcionadas. Não tem muito jeito, isso está se ampliando e cada vez mais e você vai estar tendo. Então,
de novo, phishings cada vez mais sofisticados, a IA produzindo, né, mais e mais, e nos desafiando também muito isso. A questão dos deepfakes também, mais e mais sofisticados. Aí você tem a luta da IA contra a IA, né? Quer dizer, de um lado você também vai tendo mecanismos para detecção, mas os caras se aperfeiçoando e tendo uma capacidade também, e aí você vai tendo uma sofisticação do ponto de vista do cara produzindo voz, produzindo imagem, produzindo isso e aquilo, e essa batalha vai ficando muito árdua aí, né? De você estar lutando, né? Não tá fácil defender. E aí eu tenho alguns sonhos, né, que eu quero compartilhar, espero que em 2025 algumas coisas se realizem. Um deles tem a ver com colaboração, né? A gente realizou um evento essa semana e foi o diretor da Polícia Federal, o Otávio Russo, né? A gente estava falando muito sobre questões colaborativas, a Polícia Federal está fazendo um trabalho maravilhoso, né? E a gente fala muito sobre essa questão... Porque o trabalho de defender, infelizmente, ele é muito individual. A gente não trabalha de forma muito colaborativa. O atacante, ele é ultra colaborativo, né? Os caras fazem, é uma franquia, todo mundo se ajuda, espalha os ataques, o cara monta aqui aquela rede e rapidamente tudo se prolifera no mundo inteiro e você é atacado. E a gente... E ganha dinheiro ainda. Ganha dinheiro, enfim, ganha muito dinheiro, movimenta milhões e milhões. E nós temos, infelizmente, tem muito essa coisa de não querer compartilhar, ter medo de... Então, o Otávio estava falando muito isso, a questão dos IOCs, as empresas ainda se limitam muito em não querer compartilhar, né, que foi atacada, em divulgar essas coisas, até de mandar para a própria polícia receber essa informação, ter uma base unificada, conseguir aprender com essas coisas. Então, são pouquíssimos os fóruns de compartilhamento, onde você consegue, de fato, aprender com o que acontece, saber como é que essas gangues estão atuando, como o crime organizado está. Então, assim, eu tenho vários sonhos do ponto de vista colaborativos, né? Tem um relacionado à gestão de terceiros, que um dia eu volto aqui, não vou contar para um dia voltar aqui só para falar disso aí, de como a gente pode ter um ecossistema mais seguro do ponto de vista de terceiros, mas falando especificamente desse... que é a colaboração e pode envolver a própria Polícia Federal, que a gente consiga migrar para um ambiente onde as empresas, pelo menos, colaborem mais com a polícia em si, né? Para que a gente possa ter um ambiente mais seguro. Seria tão importante que a gente evoluísse. A FEBRABAN tem feito um trabalho legal nessa parte, pelo menos o ambiente financeiro está conseguindo fazer isso ali, já é um avanço significativo naquele segmento ali. Então, que a gente conseguisse dar um passo também em todos os outros segmentos, em colaborar, que seja pelo menos com a polícia nesse aspecto aí, né? Que a gente conseguisse, para que esse nosso ecossistema melhorasse, né? E um outro é que a gente consiga também, através das novas tecnologias, e aí eu queria dar um depoimento positivo sobre inteligência artificial, é que eu acho que essa combinação cloud e inteligência artificial ajuda a viabilizar uma coisa que é tornar as PMEs, levar a segurança para as PMEs. Essa combinação aí ajuda a gente a democratizar mais a segurança. Sim. Esse é um outro tema também que a gente pode explorar mais numa outra coisa, mas isso facilita você chegar com mais segurança para pequenas e médias empresas, principalmente as pequenas, o SMB, e aí, quem sabe, a gente difunde mais a segurança para esse público aí. Perfeito, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês e espero revê-los em novas entrevistas e eventos da TEM Inside. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Nós que agradecemos. Obrigado pela oportunidade. Aí, né? Obrigado, Bruno. Foi um prazer.